São 7h07, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. A partir de agora, o Manhã no Ar dá sequência à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Simultaneamente estarão comigo os jornalistas da Rede Calderaro de Comunicação, Aruana Brianese, diretora de conteúdo dos jornais A Crítica e Manaus Hoje, o André Alves, que é editor executivo do jornal A Crítica, o Dante Graça, editor executivo do portal A Crítica, e a Adriane Diniz, apresentadora do programa A Crítica, notícia da rádio A Crítica FM. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio. Cada uma delas terá 40 minutos, já está tendo 40 minutos desde segunda-feira passada. O entrevistado de hoje é o Marcelo Ramos, do Partido da República, o PR. E agora, um breve histórico aí do candidato, do Marcelo Ramos. Ele foi subsecretário municipal de esporte de Manaus e presidente do Instituto Municipal de Transportes Urbanos. Conseguiu aí se reeleger ao cargo de vereador com mais de 5.000 votos. O parlamentar também teve votação expressiva quando concorreu a uma vaga na Assembleia Legislativa e recebeu quase 19.000 votos. Assumindo uma postura de oposição, o parlamentar atuou como presidente da Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana. Marcelo Ramos concorreu pela primeira vez ao governo do estado em 2014 e foi o terceiro candidato mais votado, com 179.758 votos, 90% aí do eleitorado aqui da capital. Muito bom dia, muito obrigada por ter vindo e bem cedinho, logo depois do debate que acabou já de madrugada. Marcelo, um prazer recebê-lo. Bom dia, Dani, bom dia a todos os telespectadores, mesmo um pouquinho cansado por conta do debate ontem, mas é sempre uma alegria falar das coisas que nós temos a dizer para a cidade de Manaus. Bom dia também para os meus colegas, né? Cada um em sua redação, nos jornais, no portal, na rádio. Bom dia, prazer tê-los de novo aqui no Manhã no Ar. Então, assim, vamos, uma vez concluído, o Marcelo, o sexto candidato, havia aqui no estúdio com a gente. Vou começar de novo essa rodada de perguntas com a Aruana. Aruana. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Bom dia, Aruana. Ontem, no debate da TV A Crítica, você falou a seguinte frase: ninguém constrói nada sozinho. Estava explicando as alianças aí, que é um assunto que você está tendo que falar muito durante essa campanha. Você tem dito que a sua candidatura não é para marcar posição, e sim mudar a vida das pessoas. Essa é uma frase que você fala bastante. Mas ela se contrapõe à sua posição no parlamento para muitos eleitores que acompanhou um Marcelo que marcava a posição. Você mudou? Olha lá, Aruana, eu amadureci, e mais do que isso. É dever do parlamentar fiscalizar os atos do executivo. E eu, como vereador, como deputado, cumpri de forma firme, diligente, cuidadosa a minha obrigação. Eu costumo dizer que fiscalizar os atos do executivo não é dever de parlamentar de situação ou de oposição, é dever de parlamentar. Está lá no espírito das leis que dividiu a estrutura do Estado em 3 poderes, de que o poder legislativo ele tem uma relação com o executivo de checks and balances, de freios e contrapesos. Então, eu cumpri minha missão como parlamentar, e como parlamentar o meu dever era mesmo marcar posição, era mesmo fiscalizar os atos do executivo. Governar exige um conjunto de alianças, existe mais maturidade. Quando você é parlamentar, você representa uma parcela da sociedade. Quando você governa uma cidade, você governa para todos. Eu não vou ser prefeito dos meus eleitores, dos partidos que me apoiam. Eu vou ser prefeito de toda a cidade de Manaus. Isso só é possível se você tiver apoio no Congresso Nacional para captar recursos, se você tiver estabilidade na relação com a Assembleia Legislativa, estabilidade na relação com a Câmara de Vereadores, e é isso que, felizmente, eu tenho a alegria de, ainda na minha juventude, com 43 anos, ter sido capaz de reunir as condições, um conjunto de lideranças para fazer Manaus voltar a andar para frente, numa proposta que tem tomado o coração das pessoas com esperança e com desejo de uma mudança segura e transformadora. Como vereador de oposição, você sempre foi a pedra, né? Você sempre participou fazendo perguntas, e muitas delas incisivas, com declarações às vezes até polêmicas. Marcelo, você não teme virar vidraça? E como é essa mudança, essa preparação? Não temo de jeito nenhum, eu estou preparado para isso. A vida vai amadurecendo a gente. Dentro de casa, às vezes, a gente erra. Dentro de casa, a gente constrói melhor quando a gente constrói conversando. Se eu tomar todas as decisões de casa sozinho, eu tenho mais chance de errar do que se eu tomar as decisões de casa conversando com a minha esposa, conversando com o meu filho mais velho, que já tem 19 anos. E assim deve ser na política também. Quem governa junto corre menos riscos de errar. Eu tenho
juventude, vigor, energia, mas esse vigor, essa energia precisa ser temperada pela capacidade de ouvir quem já viveu mais do que nós, para não cometer os mesmos erros e para aperfeiçoar os acertos de quem já tem uma experiência maior. Então, eu estou absolutamente tranquilo, cumpri meu papel como parlamentar, agora é um novo momento da minha vida. E mais do que isso, eu espero que quando eu for prefeito, a Câmara tenha vereadores como era o Marcelo Ramos, porque isso significa que eu vou ter menos chance de errar, porque vou ser fiscalizado por parlamentares diligentes, cuidadosos com os interesses da cidade. Então eu torço para que tenha vários Marcelo Ramos na Câmara enquanto eu for prefeito. André Alves. O candidato só aparece aí na televisão como um bom moço, abraçando crianças, idosos. E eu queria, o senhor se apresenta como ficha limpa também. Eu queria saber do senhor o seguinte, há algum risco do seu eleitor se decepcionar com o senhor, surgindo aí daqui a pouco alguma ação da Polícia Federal que lhe relacione com algum ato de corrupção? Lhe pergunto isso porque há uma campanha adversária que lhe relaciona com pessoas envolvidas nessa operação. Qual é a sua relação com isso ou com essa denúncia da Operação Maus Caminhos, por exemplo? Primeiro, André, eu não tento passar como bom moço, eu sou um bom moço. Quem me conhece sabe, sou um cara que devo tudo na minha vida, ao estudo, ao trabalho, sempre fui um aluno dedicado, sempre fui um trabalhador dedicado, fui dedicado à minha mãe e aos meus irmãos, sou dedicado à minha família, procuro ter uma vida correta. Todos nós cometemos erros, mas eu procuro ter uma vida correta. E eu também não me digo ficha limpa, eu sou ficha limpa. Eu fui gestor e sou dos poucos gestores, espécie raríssima nos últimos tempos, que teve as contas aprovadas por unanimidade, sem ressalvas, pelo Tribunal de Contas. Poucos homens públicos têm isso no seu currículo. Em relação às operações em curso da Polícia Federal, é muita forçação de barra querer me vincular a isso. Eu não tenho nenhuma relação com isso. Pelo contrário, quem acompanha minha vida pública, e todos em Manaus sabem, que eu sempre combati duramente a corrupção, seja quem quer que fosse a pessoa. Então, nós vamos seguir com essa postura, uma postura de responsabilidade com a coisa pública. Se tem que alguém que tem que explicar essa operação da Polícia Federal, é o atual prefeito, que contratou a empresa de um dos presos sem licitação por mais de R$1 milhão. Então, essa pergunta tem que ser feita para o atual prefeito de Manaus. Qual é a sua opinião clara em relação à Operação Maus Caminhos, candidato? Que ela tem que ir até as últimas consequências, custe a quem custar. A Polícia Federal tem que ser implacável com qualquer um que tenha cometido atos de desmandos em qualquer secretaria, em qualquer área da atividade pública. Adriane Diniz. Candidato, ainda sobre alianças, todos os candidatos que já passaram por aqui, eles acreditam ao senhor o apoio do José Mello, atual governador do estado. O senhor publicamente nunca disse isso, nem o próprio governador. Afinal, esse apoio existe, direto ou indireto? Olha lá, Adriane, o governador deu uma entrevista ao jornal A Crítica e disse que não ia se meter na eleição. Quem quer apoiar, diz que apoia. Então, é claro que não há a participação do governador na minha campanha. Simples assim, ponto? Simples. Ele disse que não, como é que eu vou dizer que tem? Ou ele não deu essa entrevista? No jornal A Crítica. Ele deu no início da eleição uma entrevista no jornal A Crítica dizendo taxativamente que não ia participar da eleição. Mas é um o Estado apoio vive uma crise, ele tem que cuidar Marcelo? disso. Desculpa, Adriane. Esse apoio seria bem-vindo? Olha lá, eu acho que o governador tem coisas mais importantes para se preocupar. Um governador de um estado que vive a crise que o estado do Amazonas vive não pode se dar o luxo de estar se metendo em eleição. Dante. Bom dia, candidato. Bom dia, Dante. Circula, né, nessa questão de toda a campanha, resgatar passado e tudo mais, circula na internet já um vídeo de um posicionamento seu em 2014, em que você atribui o funcionamento do BRT em Manaus ao governo do estado. Hoje, na sua campanha, o senhor fala que o prefeito não fez porque não quis. O que houve nesses 2 anos para ter essa mudança de opinião? Olha lá, vamos por partes. O BRT ele foi licitado ainda na gestão do ex-prefeito amazonino. Quem tinha tudo pronto para fazer o BRT com os recursos do PAC Transporte vinculado à Copa era o ex-prefeito amazonino. E não fez porque o governo do estado insistiu numa licitação fraudulenta feita pelo senador Eduardo Braga, quando era governador, que queria implantar um monotrilho aqui. Por isso,
como o contrato dizia que o primeiro desembolso financeiro do BRT dependia da liberação do monotrilho, e como o senador, ex-governador, insistiu no monotrilho, não conseguiu a liberação do recurso do BRT. Agora, o atual prefeito, ele na campanha passada foi para a televisão dizer que não precisava de dinheiro de ninguém, que com recursos da prefeitura ele ia fazer o BRT. A gente é responsável pelo que a gente fala na campanha. Eu, daqui a 4 anos e meio, serei cobrado pelas coisas que eu disse agora, sobre as coisas que eu me comprometi com a população. Se ele disse que dava para fazer com recursos próprios, ele tem que responder por essa declaração dele. Falando ainda de declaração, né, de compromisso ao declarar, de planos de governo, que isso tudo fica registrado, como a gente sabe, e continuando nesse assunto de mobilidade urbana. O senhor fala em uma mobilidade, em um sistema de mobilidade inteligente, né, e que a gente precisa sim, de corredores exclusivos, de acessibilidade, de maior velocidade no deslocamento das pessoas. A pergunta, candidato, que não está muito clara, na minha opinião, no seu plano de governo, é como? Porque esses problemas a gente sabe que tem e que precisam ser resolvidos. Agora, como? Primeira coisa, nós não podemos confundir corredor exclusivo de ônibus com faixa azul. Faixa azul, para fazer faixa azul, precisa de um rolo, uma lata de tinta e um talão de multa. Para fazer corredor exclusivo de ônibus, precisa de planejamento, de obra de infraestrutura, de sinalização inteligente. E isso não existe na cidade de Manaus. A faixa azul, ela precisa acabar do jeito que ela está planejada. Vou dar um dado bem concreto. Na Constantino Neri, 4.700.000 passageiros por mês andam nos ônibus da direita. Essas pessoas estão com a vida atormentada, porque o trânsito na direita parou. Só 10% da frota anda no corredor exclusivo de ônibus. Isso não é razoável, isso não é BRT, isso não é corredor exclusivo. Isso não é nada, isso é uma improvisação que tem atormentado a vida do cidadão manauara. Como fazer? Primeiro, nós precisamos captar recursos para fazer obras de infraestrutura. E segundo, nós temos que ter sinalização inteligente. Como medida imediata, a faixa azul em muitos pontos da cidade tem que ir para o lado direito da via. Por quê? Porque todos os ônibus em Manaus têm porta do lado direito, inclusive os que têm porta do lado esquerdo. O inverso já não é verdadeiro. Então, o corredor tem que ir para o lado direito. O corredor do lado direito, Daniel, ele ainda tem um outro efeito. Ele acaba com estacionamento irregular na via da direita. Você pega a grande circular. A grande circular, na via da direita, ela está ocupada por estacionamento irregular e a via da esquerda é corredor exclusivo, não tem onde os carros andarem. Se o corredor for para a direita, acaba o estacionamento irregular, você consegue mais ônibus andando no corredor e libera a via da esquerda. Então, ao invés de ter uma via só hoje, nós vamos passar a ter verdadeiramente 3 vias. Então, essas soluções existem, agora também a cidade precisa captar recursos junto ao governo federal e também junto à iniciativa privada. Tem muitos parceiros querendo fazer investimento numa cidade que tem estabilidade, numa cidade que tem um sistema seguro, numa cidade que tem um prefeito equilibrado. Não podemos conseguir recursos para uma cidade que um dia o terminal deixa de ser terminal, no outro volta a ser terminal. Num dia tem faixa azul, no outro deixa de ter faixa azul. O prefeito suspendeu a faixa azul lá, dizendo a justificativa da nota era que não tinha estudo técnico. Mas ele pagou R$2 milhões para a VTEC para fazer o estudo técnico. Então não dá para a nossa cidade viver de improvisação. Essa é uma das 8 cidades do Brasil que tem mais de 2 milhões de habitantes. Precisa ser cuidada com responsabilidade, com carinho, com planejamento, com profissionalismo. E obviamente que nós vamos trazer para a Prefeitura de Manaus uma postura mais geracional, com uma gestão de mais qualidade, com qualidade no gasto público e com mais eficiência e planejamento nas decisões que vão ser tomadas. Candidato, o senhor se compromete, então, a, se eleito, a pagar a faixa azul? Exatamente, eu queria complementar a pergunta do André, dando inclusive o crédito para ele. Na última sexta você perguntou para o candidato da rede, André, o que fazer então com a faixa da esquerda, né? Se todas aquelas paradas seriam destruídas. É isso? Além dessa pergunta do André, iria destruir toda aquela parte central? Olha lá, Dani, se você tirar aquelas paradas ali, você vai ganhar mais uma faixa. E essa faixa pode ser uma faixa reversa. Faixa reversa é uma das inovações mais importantes do transporte, do trânsito no mundo. Manaus tem uma faixa reversa, que é ali na Recife, antes do viaduto, que no horário da manhã você coloca cones e uma faixa que era sentido bairro, centro-bairro, vira bairro-centro. Então você pode ali transformar aquilo numa via central com faixa reversa, que de manhã ela seja aberta para o sentido
bairro-centro, e no final da tarde o contrário, no sentido centro-bairro. Você vai ganhar mais 3 vias, na verdade. Então, são soluções criativas, inovadoras, que o mundo pratica, mas, infelizmente, nos últimos anos, Manaus insiste em andar para trás. E sobre a faixa azul que o André perguntou? Faixa azul, obviamente que do jeito que ela está planejada, tem que apagar. Candidato, ainda sobre transporte coletivo, uma das suas propostas é um aplicativo para dar mais informações ao passageiro, ao usuário do transporte. Como ele funcionaria? O que de prático teria nesse aplicativo que ia facilitar o dia a dia do usuário? Olha lá, Adriane, muita gente deve estar nos assistindo hoje, preparando para sair de casa para ir para o trabalho. O cidadão vai para o ponto de ônibus, é uma loteria. Ele não sabe se o ônibus vai passar daqui a 15 minutos, daqui a 20, daqui a meia hora, daqui a 40 minutos. No final de semana, então, é um terror absoluto. Hoje, você anda de carro, você tem o Waze. Você sabe em quanto tempo você vai chegar no destino. Todos os ônibus de Manaus têm GPS. Todos os pontos de ônibus de Manaus estão georreferenciados. A tecnologia já existe para que o cidadão, no celular dele, saiba em quanto tempo o ônibus vai passar naquela parada. E ele sabendo em quanto tempo ele vai passar naquela parada, ele atrasa um pouco mais a saída dele de casa, ele fica um pouco mais no trabalho, ele para fazer alguma coisa e ele não perde tanto tempo em pé, parado num ponto de ônibus. Principalmente numa cidade em que muitos dos pontos de ônibus não tem nem cobertura. Mas, candidato, precisa combinar isso, então, com o bolso do consumidor, do usuário do transporte coletivo, que vai precisar pagar por esse serviço, vai precisar pagar por internet no seu celular, e também com as empresas de telefonia que fornecem a internet, porque o senhor mesmo participou de uma CPI na Assembleia Legislativa e sabe que esse serviço em Manaus é precário. O senhor está dizendo isso para o seu eleitor? Ele vai ter que pagar por esse serviço? Não, André, eu acho que você está equivocado. Me desculpe com todo o carinho que você sabe que eu tenho por você. Todo mundo em Manaus usa o Waze. Quem é que não consegue usar o Waze em Manaus? Alguém em Manaus não consegue usar o Waze? Todo mundo em Manaus consegue usar o Waze. Mas mais do que a gente também está falando para o telespectador da Zona Leste, da Zona Norte. Deixa eu concluir, André. Posso? Todo mundo usa o Waze em Manaus. Todo mundo tem internet. E, obviamente, que isso não vai resolver o problema de todas as pessoas. Nem todo mundo tem condições de baixar o aplicativo de celular, é verdade. Mas milhares de usuários têm condições de baixar um aplicativo de celular e vão baixar. Isso não é solução para todos os males, André. Tanto que nós estamos falando do SIM, do Sistema Inteligente de Mobilidade, de um conjunto de ações que vai melhorar o sistema de transporte coletivo na cidade. O aplicativo é uma dessas ações. O aplicativo sem as outras ações realmente não vai melhorar a vida de ninguém, porque só saber que o ônibus vai passar em tal hora melhora, mas melhora pouco e melhora a vida de uma parte da população. Aruanda, Dante. Marcelo, eu Pois tenho não. uma pergunta. Você começou a campanha cedendo a vaga de vice na sua chapa para o deputado Josué Neto, que é do PSD. Foi uma troca ali aos 45 do segundo tempo e você tinha dito, acho que um dia antes, que não mexeria na chapa. Eu queria saber, em relação à composição do secretariado, caso eleito, o que você está disposto a ceder? Vamos lá. Primeiro, a troca do vice foi algo construído numa conversa conjunta com a participação do meu querido amigo Wilson Lima, tanto que o Wilson Lima participa todos os dias da campanha comigo. Eu brinco que é como se tivesse 2 vices, porque todos os dias o Wilson faz caminhada. Se a relação, se a forma de tratar isso não fosse uma forma leal, republicana, fraterna, o Wilson não estaria caminhando conosco. O Wilson é uma figura fundamental no nosso projeto e eu tenho muita alegria de que ele continue caminhando conosco. Nosso secretariado, ele não vai ter partido e ele não vai ter a polêmica se é político ou se é técnico. Primeiro, todos precisam ter capacidade técnica e também capacidade política. O secretário exerce um cargo político, mas acima de tudo, nosso secretariado vai ter que cumprir metas. Nós vamos publicar cada ano um caderno de metas e ao final do ano fazer o balanço das metas. O secretário que cumprir a meta, continua secretário. O secretário que não cumprir a meta, pode ser técnico, pode ser político, pode ser de que partido for. Vai ter que fazer outra coisa, porque secretário é para trabalhar para a cidade e não para trabalhar para os interesses do seu partido e nem mesmo do governante. Mas normalmente a gente sabe que essas alianças travadas antes, nesse período eleitoral, depois, caso sejam eleitos, tem que ser cumprido, né? Os nossos partidos, Dani, têm bons técnicos e bons políticos. O fato de ser filiado a um partido não descredencia ninguém como técnico, não descredencia ninguém como político.
Então é óbvio que nós vamos buscar os técnicos e os políticos nas pessoas que construíram essa candidatura junto conosco. Quem gostaria de fazer pergunta? Eu tenho uma pergunta aqui, Dani. Candidato, o seu plano de governo conta com 24 programas, né, nas mais diversas áreas. Eu queria saber qual vai ser, assim, o senhor começando eleito, qual seria a sua prioridade? Claro que não dá para colocar esses 24 programas ao mesmo tempo, logo em funcionamento, mas para o seu eleitor, o que o senhor diz? Qual seria a sua prioridade nesse sentido? Nós vamos ter duas prioridades. A primeira na área de educação, que é o tempo de aprender. Nós queremos garantir escola de tempo integral para as nossas crianças da rede pública municipal. Não dá para fazer isso nos prédios da prefeitura, mas de uma forma colaborativa, criativa, nós vamos conveniar a prefeitura com igrejas, associações de moradores, clube de mães, que tenham espaços adequados para funcionar como escola no contraturno. Então, a criança que vai para a escola de manhã, à tarde ela vai ter aula de inglês, aula de reforço, aula de violão, utilizando um espaço alternativo, prioritariamente as igrejas. E também na saúde. Hoje em Manaus, o Ministério da Saúde determina que 70% da população tem que ser coberta por estratégia de saúde da família. Manaus só cobre 33%. Isso significa que milhares de pessoas que estão nos assistindo agora, principalmente mulheres, porque são elas que vão na unidade de saúde, são elas que levam seus filhos na unidade de saúde, muitas vezes são elas que vão à unidade de saúde marcar a consulta dos seus maridos, batem na porta de uma casinha e a informação que recebem é que estão fora da área de cobertura. Muita gente em Manaus está num ponto cego na estrutura de saúde, porque a estrutura de saúde que deveria cobrir 70% da população só cobre 33%. Em 4 anos, com o cofinanciamento do Ministério da Saúde, que paga parte das equipes de estratégia de saúde da família, e com um orçamento de quase 900 milhões de reais, que é o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, dá para nós chegarmos a 400 equipes de estratégia de saúde da família e garantir a cobertura de 70%. Mas esses 2 programas em quanto tempo, candidato? Desculpa interromper. São programas que terão o início da sua execução imediata. Óbvio que eu vou trabalhar com um orçamento aprovado ainda pela atual administração, mas nós já vamos fazer todo o planejamento já nos primeiros 6 meses para tentar iniciar a parte do tempo de aprender ainda no primeiro ano de governo e a ampliação das equipes de estratégia de saúde da família de forma imediata, conveniando com o Ministério da Saúde. Saúde e educação, as pessoas não podem esperar. São 7h30 em ponto, a gente faz um intervalo nesse momento, chegamos à metade da entrevista e voltamos daqui a pouco com a segunda parte da entrevista do candidato à Prefeitura de Manaus, pelo PR, Marcelo Ramos. Até já.